Olá, amados irmãos! Que privilégio termos a tecnologia para nos unir neste momento e para nos proporcionar este formato de culto, com um tempo de louvor e ministração. Gostaríamos de lembrar a todos sobre as possíveis formas de contribuição. Você pode utilizar os dados bancários que aparecem aqui na sua tela para fazer o seu depósito, lembrando sempre de passar para a secretaria o comprovante dessa transação. Ou você pode utilizar também o nosso QR Code para fazer a sua oferta. Agora, vamos juntos adorar ao nosso Deus neste momento de louvor. Bom dia, igreja, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nosso Deus nesse dia. Vamos começar louvando ao Senhor e cantando e glorificando o seu nome, pois seu nome é o único nome digno de todo louvor. Vou compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está em Isaías 54:10, que fala assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Bendito seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto.
senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que morreu. Por isso reina. Por Aleluia. isso reina Acima dos céus. acima do céu. E tem o nome. E tem O nome capaz de nos salvar é Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tem teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é neste mesmo espírito que hoje também seremos edificados através do testemunho do nosso irmão Wellington. E em seguida, já prepara o seu coração para a ministração da palavra. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? A gente está aqui em família para contar aí para vocês um livramento que a gente recebeu o mês passado. A gente foi viajar um final de semana, né? Saiu um pouquinho de casa aí, depois dessa loucura aí de quarentena. A gente foi para um sítio e aí o que aconteceu? A gente foi na sexta-noite, jantamos lá, tudo tranquilo. E aí quando a gente acordou no sábado pela manhã, as crianças já estavam andando pelo lugar, conhecendo ali o pasto, né? Vendo os animais ali e tal, dando uma volta, que era um lugar grande. E aí a gente tava lá embaixo perto do pasto, elas foram ver os cavalos lá. E aí a gente tava ali com o pessoal e falei, bom, já vamos subir, já estamos aqui há bastante tempo. E aí o caseiro chamou eles para dar comida para os cavalos. E eu ali fiquei um pouquinho preocupado, né, que eu sei que criança não para, então eles ali perto dos animais, eu fiquei assim meio tenso. Só que na hora que o caseiro chamou, eles não pensaram duas vezes e entraram no pasto, né. E eu fui indo atrás deles, assim, e eles passaram por baixo, tinha uma viguinha de cerca, de cimento, de concreto, atravessada na porta, na entrada. E aí eles entraram ali por baixo, tudo bem. Na hora que eu fui atrás, eu apoiei na viga e não percebi que ela estava solta. E ela caiu na cabeça do Samuel, né, Samuel? E nesse momento foi desesperador, assim, porque ele já caiu no chão na hora, assim, chorando, dizendo que eu tinha quebrado a cabeça dele, que era o fim dele. E aí a hora que eu abri a cabeça, assim, que eu percebi que estava sangrando, eu fiquei muito desesperado. Pedi pelo amor de Deus pro caseiro me ajudar, ele ficou mais sem ação do que eu e a única ação que eu tive, né, Nicole? A Nicole estava comigo também lá embaixo. Foi pegar ele e subir correndo aí, morro acima, era mais ou menos uns 100 metros até a casa lá e a gente subiu desesperado correndo. E eu gritando para pegar a chave do carro, a única reação que eu tive foi levar ele direto pro hospital, né? Colocamos uma toalha na cabeça dele para estancar o sangue e corremos lá pro hospital. E todo mundo da casa tava dormindo, né? E todo mundo acordou assustado, vendo a cabeça do Samuel sangrando. E aí minha mãe acordou toda assustada, o Samuel ficava falando, é o meu fim, meu Deus. A gente ficou desesperado. E a minha ação foi ajoelhar e orar, porque eu não conseguia nem ver direito, porque era muito sangue. E eu suando frio, ainda fui dirigindo até o hospital. E graças a Deus a gente chegou lá, ele foi atendido muito rápido, né? Cidadezinha pequena também. Ele foi atendido rápido, tomou 4 pontos na cabeça e até então a gente viu que ele estava bem, estava conversando e a gente ficou mais tranquilo, né? Então fez os exames lá e graças a Deus não teve nenhuma consequência maior, não teve nenhum trauma e foi só o corte mesmo. Mas foram momentos assim de desespero, né? Que a gente não deseja para ninguém, porque na minha cabeça, assim, só passava, putz, matei o meu filho. Então era uma situação muito tensa mesmo, muito complicada. E o tempo todo pedindo para Deus, né? Para Deus reverter aquele quadro. E confesso que eu fiquei em choque o resto do dia inteiro, né? Até só pensar na situação eu chorava. Então a gente pôde ver a mão de Deus ali, porque realmente foi um objeto muito pesado que caiu na cabeça dele. E graças a Deus ele tá aí firme e forte nessa mão, cheio de saúde. Quer falar alguma coisa? E é isso. E aí o Samuel queria contar também uma coisa que ele inventou aqui em casa. Fala aí, Samuel, o que você inventou? Dia da família. O que a gente faz no dia da família? A gente come um jantar, papai tem que chegar mais cedo. Uhum. A gente assiste um filme, a gente joga um pouquinho de videogame e alguns jogos Que legal, de né? tabuleiro. Então E tá qual bom. que é o dia da família? No último dia de aula. Na sexta-feira. Então tá bom, gente. Acho que é isso que a gente queria contar. Um bom culto aí pra todos. Tchau. Tchau.
Graça e paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos novamente. É sempre um momento de celebração quando o povo de Deus se reúne, mesmo dessa maneira online. Nós continuamos sendo igreja, corpo vivo de Cristo. A igreja segue aberta, continuando a sua missão. Eu quero fazer 2 agradecimentos. Agradecer a você que tem nos prestigiado, não somente da comunidade, mas também de outros lugares, e dizer que você é muito importante. Essa mensagem tem chegado aos mais diversos lugares, muita gente entrando em contato conosco, e ela tem sido divulgada e replicada para outros. E esse é o desejo, que a palavra de Deus, essa mensagem de esperança, possa realmente alcançar os corações. Eu quero agradecer também a você que, mesmo nesse momento difícil da nossa economia, tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. A gente reconhece o momento difícil, reconhece que tem muita gente que gostaria de estar ofertando e não está podendo, e a gente compreende. Mas aqueles que têm feito isso, a gente quer agradecer, porque nós temos responsabilidades, contas fixas, e a gente sabe que o exercício da sua fé tem sido extremamente importante, então muito obrigado por você também. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre algo muito interessante. Você já se viu alguma vez em algum local, alguma circunstância, em que num primeiro momento você não entende absolutamente nada do porquê você está ali naquele momento, naquela hora? Como é que eu vim parar aqui? Certa vez eu fiz uma viagem que marcou a minha vida. Há cerca de 30 anos atrás, junto com o pastor Abílio e uma equipe, nós fomos para a cidade, o vilarejo de São Miguel, no interior de Mato Grosso do Sul, uma região rural, em que ali estava iniciando um trabalho cristão e queriam a nossa ajuda. E eu fiquei muito impressionado. Era um local muito longe, estradas muito ruins. E ao chegar ali, eu fiquei impressionado de ver um local onde não tinha energia elétrica, água encanada. Naquele tempo não tinha nenhum tipo de comunicação com o mundo, e casas de pau a pique, e uma situação assim, sem nenhum tipo de conforto. Um local totalmente isolado. E pessoas extremamente hospitaleiras, amorosas. E o que me marcou foi ver a ação de Deus naquele local, em que quase nem aparecia no mapa naquela época. Era um local contemplado pela graça de Deus. O Evangelho chegou ali, havia um problema tremendo de alcoolismo, e as pessoas foram libertas, e havia toda uma empolgação pelo número de convertidos. O Evangelho estava em ebulição, eles tinham um estilo de vida comunitário, e que obra fantástica, Deus restaurando famílias e fazendo casamentos, que coisa tremenda. Deus se importa com aquelas pessoas, e se importa tanto que o Evangelho chegou até lá, onde talvez para a sociedade fosse um local indiferente. Ali Deus foi de encontro àquelas pessoas, e aquela se tornou proporcionalmente uma das maiores igrejas que eu conheço. Haviam 104 pessoas que moravam ali e 96 convertidos. E os outros também eram contemplados com esse estilo de vida comunitário. Aquilo marcou a minha vida de uma maneira tremenda. E anos depois, aquela comunidade passou a ser pastoreada pelo pastor Ramão. Durante muitos anos esteve ali à frente, e ela continua com muito vigor até o dia de hoje, ligado ao Ministério Translocal, e irmãos que nós amamos e temos muito carinho. E certa vez Jesus fez uma viagem para um local que nem existia no mapa. Era um fim de mundo para a época. Um local longe, e ele saiu de uma grande cidade onde ele estava, foi até esta cidade longe, até esse local longe, para ir ao encontro de uma pessoa. Não foi de uma multidão, mas de uma pessoa. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que trata cada um individualmente, se preocupa e ama a cada um sem nenhum tipo de acepção. Eu gostaria de ler junto com você
a passagem de Lucas, no capítulo 7, leremos do versículo 11 ao versículo 16, na tradução Nova Versão Transformadora. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. E quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. E quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi ao caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E aqui é importante a gente entender o contexto, em que tudo aconteceu. Jesus havia acabado de ministrar para uma multidão, e Jesus, como sempre inovador, fez uma cura à distância. Jesus, já naquele tempo, podia curar sem a preocupação com o presencial. Jesus já fez uma cura online naquele tempo para o empregado de um oficial romano. E eles estavam numa grande cidade chamada Cafarnaum. E Jesus sempre surpreendia os seus discípulos. É muito interessante a maneira como Jesus lida com as situações. Imagine, coloque-se no lugar dos discípulos. Ele chega para eles e fala assim: pessoal, é o seguinte, amanhã nós vamos para Naim. Naim ficava a 52 quilômetros de distância de onde eles estavam. Hoje, com carro, moto, ônibus, a gente percorre com uma certa rapidez essa distância. Mas naquele tempo, o homem comum caminhava a pé. Era uma caminhada de mais de 10 horas. Presta atenção, 10 horas a pé, naquela região com estradas empoeirentas e debaixo do sol forte. Não era fácil. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça dos discípulos de Jesus. Pois Naim era uma vila totalmente insignificante, não tinha mais do que 200 pessoas, segundo o estudo da época. A pergunta era: o que Jesus iria fazer naquele fim de mundo? E para os discípulos, poderia parecer uma viagem totalmente aleatória. Mas Jesus sempre agiu de acordo com o propósito do Pai. Olha o que eu vou te dizer. Para Jesus não tem improvisos. Jesus não é aquele que tem uma ideia de última hora, vamos fazer tal coisa. Não. Para ele, inclusive, não existem imprevistos, porque ele sabe de tudo. Não existem imprevistos. Nós, como seres humanos, somos finitos. E a gente pode, dentro da nossa finitude, ficarmos perguntando algumas coisas. Por exemplo, por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Talvez hoje haja uma série de questionamentos no seu coração em relação a Deus. Será que Deus não está enxergando o que está acontecendo? Tudo isso, toda essa pandemia, todo esse quadro de incertezas, será que Deus não vê isso? E na realidade, Deus sabe todas as coisas e sabe o que nós estamos vivendo. Ele não está indiferente ao que nós estamos passando. Mas o propósito de Deus é sempre maravilhoso e no final, o seu propósito é revelar a sua glória, como o que aconteceu nesse texto. E eu quero que você acompanhe junto comigo, porque a gente vai encontrar nesse texto algumas verdades sobre isso. Primeiro, a primeira verdade é que Jesus nos enxerga de uma maneira especial. Jesus nos enxerga de uma maneira especial. O interessante é que essa mulher citada, essa viúva, sequer o seu nome é mencionado. Ser viúva naquele tempo era algo muito complicado.
porque não havia nenhum tipo de plano previdenciário, não havia nenhum tipo de pensão. Aquela mulher que ficava viúva naquele tempo, ela dependia exclusivamente dos seus filhos, de ser sustentada agora pelos seus filhos. Por isso as famílias tinham vários filhos. Mas no caso dessa senhora, por algum motivo, ela tinha somente um filho, o que era raro. E esse filho morreu. E agora, como fazer para ser sustentada? Essa mulher estava agora numa situação de mendicância. Dependia de outros, dependia da boa vontade de outros para sobreviver. Que situação difícil. E o interessante é que Jesus, ele chega com os seus discípulos e teve o maior povo que foi junto com ele. Mesmo sem saber o que iria fazer em Naim, foi o maior povo junto. E na hora que ele chega, cruza com uma multidão que vinha com o caixão. Houve um encontro de multidão. Multidão, mas multidão significa muita gente. Presta atenção, eram mais de 10 horas de caminhada. Não foi uma coincidência os dois chegarem juntos no mesmo local. Jesus sabia todas as coisas e ele chegou exatamente na hora H, ele chegou no momento preciso. E por que ele fez isso? Porque Jesus nunca chega atrasado em nossas aflições. Ele nunca chega atrasado nas nossas aflições. Ele sabe, por exemplo, das suas dificuldades esses dias em dormir à noite. Ele sabe o seu momento de choro sozinho. Ele sabe dos seus medos de pânico, seus momentos de ansiedade. Ele sabe todas as coisas. Ele não está indiferente a isso. Ele está com você nesse momento. Por isso a gente pode renovar a esperança no nosso coração, mesmo no meio do caos, mesmo no meio desse cenário de incertezas. Ele vai de encontro à nossa aflição. Como ele fez exatamente com aquelas viúvas. Então havia a multidão que entrava na cidade, que era a multidão que estava com Jesus, era a multidão da vida, e a multidão da morte, que carregava naquele cortejo fúnebre aquele caixão do filho daquela viúva. A cidade inteira, lembrando que não era uma cidade grande, era um vilarejo, cerca de 200 pessoas ficaram comovidas com a morte do filho daquela senhora. E enterro naquele tempo, pessoal, velório naquela época, tinha um cheiro de morte. Primeiro que ele durava cerca de uma semana. Eles preparavam o corpo, num processo que existia na época, e durava uma semana. Já pensou? Segundo, todo mundo se vestia de preto, e eles contratavam um flautista que dava tons fúnebres na hora do cortejo. Algo bem triste. E sempre se contratava uma carpideira. Carpideira era um tipo de uma profissional, uma mulher profissional do choro, que todo mundo chorava, mas sabe aquela escandalosa? Era carpideira. Isso era contratado. Todo cortejo tinha isso. Que negócio macabro para a gente! Aqui no Brasil nós temos outros hábitos. Eu não sei qual que é melhor, mas a gente prefere aqui aquele velório rápido para enterrar logo, que parece que isso diminui o sofrimento. Aqui no Brasil, no velório, tem café, tem bolacha, o pessoal conversa, às vezes até dá risada, fala a verdade. O pessoal vai com roupas normais, é um outro estilo. E esse estilo de velório e de funeral do judeu parece para a gente assim uma coisa meio mórbida, né? A gente não se identifica com isso. A questão é que eles vivenciam o luto à vista. E a gente vivencia o luto depois, a prestação. Aliás, tem gente que até hoje emocionalmente não conseguiu ainda enterrar entes queridos que já faleceram. É a nossa maneira de lidar com o luto. Mas o judeu, ele vivenciava o luto de uma maneira intensa. E no meio daquela multidão,
das duas multidões, Jesus conseguia olhar fixamente e identificar aquela mulher, aquela viúva sofrendo com profunda dor. E o versículo 13 diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. O Senhor moveu-se de íntima compaixão. Esse é o Jesus que a gente conhece, um Jesus que tem compaixão. Porque para nós, eu e você, não somos mais um na multidão. Jesus nos vê individualmente, nas nossas debilidades, nas nossas carências, nas nossas emoções. Nos conhece pelo nome, conhece a nossa história. Com Ele a gente não precisa fazer uma carinha de alegre. Com Ele a gente não precisa fazer um cenário falso, porque Ele nos conhece, sabe as nossas aflições, sabe da nossa alegria, sabe quem somos. Ele enxerga aquilo que ninguém vê, Ele nos conhece, conhece a nossa identidade. Ele não está indiferente a tudo que estamos passando, Ele nos conhece. E por nos conhecer tão intimamente, Ele vai de encontro à nossa necessidade, porque Ele sabe o que é sofrer. Veja em Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele fala a respeito de Jesus. Que Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele se compadece de nós. Compadecer significa padecer na mesma intensidade. Jesus se compadece de nós, porque Ele já sentiu aquilo que nós já sentimos. Jesus já sentiu, quando esteve aqui na terra, decepções, traições, aflições, cansaço, vergonha, indignação. Jesus sentiu tudo isso, mas sem pecado. Por isso, o autor de Hebreus escreve no capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Esse é o Jesus que nós temos. Podemos ser autênticos com Ele, porque podemos encontrar diante do trono socorro para momento, para ocasião oportuna. E hoje é a ocasião oportuna de você clamar para o Senhor. E o Senhor é aquele que sabe o que você está passando, porque já passou algo igual, e vai de encontro à sua necessidade, com a sua graça e misericórdia infinita. Segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que Jesus se compadece de nossas necessidades. Jesus se compadece das nossas necessidades. A psicóloga Esther Carreño, no seu livro Ressurreição Interior, ela fala algo muito interessante sobre essa passagem. Ela diz assim: aquela mulher viúva se derrama em lágrimas pela dor dilacerante que despedaçava o seu coração, sendo incapaz de ver e perceber algo ou alguém além da sua profunda tristeza. Cristo, entretanto, vê aquela mulher enlutada e não só se comove em relação a ela, como ele tem uma atitude, ele a tranquiliza. Interessante que Jesus interrompe o cortejo de morte. Você imagina a cena, tem lá um cortejo e chega Jesus e para. O que as pessoas iriam pensar dele? Mas que camarada que não tem respeito nenhum, que falta de consideração. Jesus não se preocupou o que as pessoas iriam pensar nele,
dele. Ele estava fixado em atender a necessidade daquela mulher. E o interessante é que ele toca o caixão, diz a Bíblia. Aquele tempo era um tipo de uma esquife, era um caixão aberto. Ele toca o caixão, o que era proibido naquele tempo pela lei, porque Jesus era um mestre e não podia fazer isso, o rabi. E ali ele realiza o milagre da ressurreição. Em seu estado de dor, essa mulher nada havia pedido a Jesus, mas ele, em sua profunda misericórdia, pôs fim àquela tragédia. Olha o que eu vou te dizer. Jesus ouviu o clamor dessa mulher sem que ela tivesse dito uma palavra sequer. Jesus ouviu o clamor dessa mulher sem que ela tivesse dito uma palavra sequer. Em sua dor, ela estava incapaz de perceber que o Senhor estava ali na sua frente, próxima, mas estava tão absorta na sua dor que ela não conseguia identificar que Jesus estava ali. E Jesus não a recrimina por isso, ao contrário, ele toma a iniciativa de socorrê-la. Que coisa tremenda! Em seu estado de dor, a mulher nada lhe pedira, mas Jesus vê a necessidade dessa mulher. E talvez hoje você esteja tão absorto no seu casulo emocional, com as suas dores, sua ansiedade, suas aflições, seu problema, seus dilemas, que você não consegue perceber que Jesus está aqui, ao nosso lado, pronto a nos socorrer. E só Cristo tinha o poder de devolver a vida, o filho daquela mulher, não mais enfermo, não mais abatido pela morte, mas fortalecido e revigorado. E hoje ele faz assim, porque só Jesus tem o poder da ressurreição. Só ele pode trazer à existência aquilo que não existe mais. E por isso que no meio da dor achamos que o socorro do Senhor é demorado, isso não chega. Mas ele está pronto a intervir na hora certa. Ocasião oportuna, vem o socorro do Senhor. Mas nós, na nossa cegueira emocional, somos impedidos de perceber a manifestação da sua presença. E ele também não nos recrimina. Ele vem e toma a iniciativa de nos socorrer. Deus pode usar um telefonema para falar com você, uma mensagem de WhatsApp. Deus pode usar um dos louvores que a gente ouviu agora. Deus pode usar a palavra agora para falar com você. Ele está querendo falar com você. Ele quer falar que Ele nunca prometeu que nós não passaríamos pelo sofrimento. Mas Ele quer falar que em nenhum minuto sequer Ele nos deixará. Essa é a certeza do nosso coração. E o último ponto, a última verdade que eu gostaria de verificar com você, que esse texto nos ensina, é que Jesus nos renova a esperança. Jesus nos renova a esperança. Jesus falou para aquela mulher, não chore. Como assim? Está no enterro. A mulher acabou de perder o único filho. Você chegar para uma mulher que acabou de perder o filho e falar, não chores. Não parece algo assim insensível? Não parece algo estranho, sem sentido? Quero te dizer que os velórios mais difíceis que eu já participei na minha vida foram de velórios onde os pais estão enterrando seus filhos. É uma dor dilacerante. É o maior nível de estresse. Porque é contrário à natureza. Na natureza normal, filhos enterram os pais por uma questão cronológica. Aliás, a morte nos aflige por causa da entrada do pecado na humanidade. Lembrando que quando Jesus vier, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Mas enquanto isso, nós estamos à mercê desses dramas humanos. E Jesus falou, não chores. E hoje os dias que nós estamos vivendo são dias de choro. Quantos milhares já morreram? Nosso país já ultrapassamos de longe a marca de mais de 100 mil. Quantas famílias estão enlutadas? Quanta gente sofrendo, internada?
Quantos estão depressivos, aflitos? Quantos não perderam seus empregos, fecharam seus negócios? Tudo isso traz aflição e o choro. E Jesus sabe do nosso choro. E Ele fala para cada um de nós, não chores. Como assim, Senhor, não chores? O Senhor não está vendo tudo isso que eu estou passando? Como o Senhor quer que eu não chore? Jesus falou não chores para aquela mulher porque Ele sabia o que Ele iria fazer. Ele sabia que o filho daquela mulher voltaria à vida, porque Jesus sempre tem a última palavra. Eu quero te dizer hoje que nós devemos confiar nessa palavra de Jesus, não chores, porque mesmo que você não esteja entendendo nada do que Ele está fazendo, saiba que existe um milagre que Ele está realizando. E Ele sempre tem a última palavra. E a palavra de Jesus não é palavra de morte, mas é palavra de vida. Os seus propósitos serão cumpridos, e isso é vida. Podemos ter essa certeza em tempos de incerteza. Deus nos ama profundamente e os sonhos de Deus para a sua vida serão renovados. A vida não acabou, os sonhos não acabaram. Talvez tantos projetos que você tinha em relação a esse ano, a sua carreira, a sua vida acadêmica, a eventos. Quantos projetos que você tinha, tantos sonhos, foram acabados. Mas eu quero te dizer que os sonhos de Deus para você não acabou. Então os seus sonhos serão renovados no Senhor. O mundo, o noticiário, as pessoas têm palavra de morte. Mas a última palavra é palavra de Jesus, palavra de amor, palavra de graça, palavra de vida. E para terminar, é só para a gente lembrar que se dá uma cena inusitada, incrível. Jesus chega para aquele jovem morto e ele começa, presta atenção pessoal, ele começa a falar com o defunto. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus não fala com a morte, Jesus é Senhor sobre a morte, mas Ele não dá ordem para a morte. Ele começa a falar com o defunto e o jovem ressuscita, porque ele continua no controle da morte. Ele jamais perdeu aqueles que morrem no Senhor. Aquele jovem não estava ali no limbo, esperando o momento para reencarnar, para cumprir o seu karma. Não, nada disso. Ele imediatamente voltou. E o jovem não ficou levitando em transe, mas ele começou a falar. Deus continua no controle da morte e da vida e está nos reservando para a ressurreição gloriosa dos mortos. Aleluia! E ali aquele jovem se levanta e presta atenção, começou a conversar com Jesus. Já imaginou a ideia? O defunto levanta, ressurreto, e eles começam a trocar uma ideia. Jesus começa a trocar uma ideia e começa a falar com aquele jovem. E Jesus pega aquele jovem pela mão e o restitui à sua mãe. Cura, restauração completa. Jesus não faz gambiarra, Jesus não faz as coisas pela metade. A restauração do Senhor é uma restauração concreta e completa. Por isso estou concluindo, dizendo para você algumas coisas para você guardar no seu coração. O mesmo Jesus que agiu ontem na vida daquele jovem, na vida daquela mãe, é o Jesus que está agindo hoje, trazendo também cura, restauração e libertação. Ele mesmo nos recomendou para relembrarmos sempre da nossa libertação espiritual, quando fomos libertos do mundo, fomos libertos do diabo, fomos libertos do pecado através do seu sacrifício na cruz. Independente do que estamos passando, devemos sempre nos lembrar que as Escrituras falam a respeito desse Jesus vitorioso sobre todas as coisas. Não esqueça disso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não se esqueça, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, porque pela Tua graça e misericórdia, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua operando o milagre da restauração. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que a nossa vida continue sendo cuidada pelo Senhor, que o nosso coração continue sendo renovado nessa esperança, que continuemos firmados nesse mesmo Jesus que operou maravilhas e milagres ontem, é o Jesus que opera hoje, que temos os sonhos renovados no Senhor e a nossa vida totalmente dentro do Teu propósito. Vai de encontro, Senhor, agora, aquele coração que está amargurado, aquele coração que está ansioso, aquele que está disperso na sua vida espiritual, decepcionado, cheio de feridas. Vai de encontro e traz a Tua cura, faz a obra da restauração. O Senhor é o Deus que tem palavra de vida. Faz isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, a renovação, a vida do Espírito Santo continue sobre você, sobre sua família e sobre toda a Igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo